Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou começar esse vídeo aqui falando de uma pessoa, né? Essa pessoa me falou aqui no WhatsApp, né? Que eu vou mostrar aqui, mas não vou revelar o número dela não. Só mostrar aqui a foto, certo? Mas não vou revelar o número dela não. Está aqui, né? Então essa pessoa falou comigo aqui no WhatsApp e ela veio atacar o governo Bolsonaro, né, na minha rede social, no Facebook. E aí lá no Facebook, ela se diz intervencionista, né, tem amigos da mesma luta que eu, né, que se diz que é ser intervencionista e tal. Aí olha só o que acontece, ó. Me deu o número do WhatsApp dela, né? Porque lá no Facebook ela só ataca. E eu falando, olha moça, tem que olhar, tem que ir atrás, tem que saber, tem que ler, né? E tal. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? Porque petista e comunista, eles só repetem o que a liderança deles dizem. Tá certo? Eles ficam infiltrados no nosso meio, achando que vão passar despercebido e que todo mundo vai falar assim, olha... Que legal! É isso mesmo que você está esclarecendo, isso, aquilo, outro. Entendeu? Porque eles não tem como atacar, então eles inventam. É como aquela coisa que o Lula sempre falava, né? A gente não sabia, mas a gente ia citando o número, né? O Lula falava bem assim, olha, a gente não sabia, mas a gente ia citando o número e era clarosamente aplaudido pelos franceses. É lógico, né? Porque eles não sabem, eles simplesmente vão citando o número, porque o que eles querem mesmo é melar o governo. Então eu falo assim, ó, se eu não responder é porque eu estou ocupado, aí eu pego, falei quase que o dia todo do dia 22, né? Quase que o dia inteiro do dia 22. Ela falou assim, oi, fiz uma cirurgia na gengiva e concordo com você. Em muitas coisas, eu não sou contra a reforma, eu sou contra a reforma da Previdência e a reforma tributária é fictícia. Sei que minha opinião não conta e não muda o curso das coisas. Pronto. O que é isso? É como aquela coisa que eu falei. Olha, a gente vai citando o número, porque a gente não sabe de quem tá falando, mas era calorosamente aplaudido pelos franceses. É a mesma coisa. Entendeu como é que é, pessoal? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma articulação que eles usam. Eles não sabem, mas eles vão citando o número. Porque é calorosamente aplaudido pelos idiotas úteis dele. Então vamos lá. Falei de novo. Ela dá bom dia. Aí fala assim, ó, veremos o que será pior. Tomarem nosso dinheiro. Como tomarem nosso dinheiro? Ou acabarem com a Seguridade Social? Lógico que vão tomar tomar o dinheiro, porque realmente não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias se não fizer reforma, tá certo? E acabar com a Seguridade Social vai ser o próximo passo se não fizer a reforma. Que a reforma vai vir para o sistema da Seguridade Social ele não falir, não quebrar. Porque se quebrar, vai acabar. Isso daí é herança dos governos Lula e Dilma, né? Que não fizeram, deixaram chegar até a esse ponto, né? Para manobrar isso aí tudo, quebrar e depois jogar a culpa nos Estados Unidos. Só que agora eles estão fora, eles não vão poder jogar a culpa nos Estados Unidos. Então o que eles querem fazer? Melar o governo, para depois culpar o governo novo. Falar assim, olha o que eles fizeram com a Seguridade Social, olha o que eles fizeram. E depois ficar rotando de moralidade, né? Então vamos lá, e fala, aí eu pego, cito o número e falo, né? Converso, mostro aqui, que eu sempre mostro argumento, né? Sempre mostro argumento. Eu falo assim, ó, até quando vão afronta, tal, que é fake, e por aí vai. Aí, tá vendo? Um pega, ó, e outro com tarja de intervencionista também vai na mesma onda. Na mesma onda. Eles estão infiltrados no meio do intervencionista. Eles estão aí louco para fazer uma intervenção militar também. Por quê? Porque eles sabem que uma intervenção militar, eles sempre pregaram por aí que era ditadura, que era cerceamento de direito, que era retirada de direito, isso, aquilo, outro. Eles sabem. Então com eles vai todos os movimentos. Movimento LGBT,
movimento do sem terra, movimento isso. Os artistas vão chamar esses movimentos pra rua, né? Então todos esses artistas de carnaval, imagine os milhões de pessoas que não vão dar, né? Imagine os milhões de pessoas que não vai aparecer nisso tudo aí. Então vamos lá, continuando. Meu amigo, nunca apoiei o PT. Olha que queixa. Nunca apoiou o PT. Mas tu o que tá fazendo? A mesma oposição que o PT tá fazendo. Isso não é apoiar o PT? Aí, ó. E também não apoia a continuação viva e as cores dele. Olha, como é que pode ela dizer isso? Que o Bolsonaro tá continuando o governo do PT? Como é que pode? Totalmente maluca, sem cabimento nenhum. Bom, pessoal, é esse tipo de gente que tá por aí, né, falando porcarias, né? Então aí eu peguei um argumento aí, ó, contra a reforma da Previdência. Quem é? Roberto Requião, tá certo? Aí fui mostrar para você, sabe quem é contra a reforma da Previdência? Roberto Requião. E sabe o que o Roberto Requião é? Olha o que o Roberto Requião é. Você tá apoiando esses caras? Você tá apoiando o PT, cara. É isso que você tá fazendo, você tá apoiando o PT. E esses intervencionistas, a maioria deles, que falam contra a reforma da Previdência, eles estão apoiando o PT. Tá certo? Aí depois eu pego, mando o áudio, coloco a argumentação e tudo. Aí coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. 2 já são conhecidos, marquei aqui de vermelho, né, para ela ler. Falei assim, ó. 2 já são conhecidos o fim da multa do 40%, do fundo de garantia e o serviço do FGTS. Isso tem que acabar, pessoal. Isso tem que acabar. Por que tem que acabar? Porque o maior problema para se mandar embora um funcionário para você contratar é justamente essas multas. Justamente essas multas. Tá certo? Porque essas multas, elas não ajudam em nada. Só fica difícil para o empresário mandar embora. Então, se o empresário ele quer crescer de fato e ele tem pretensão, ele tem uma ideia, porque o empresário ele tem uma ideia. Ele fala, não, nesse mês, tal mês, eu vou jogar para que eu consiga realmente ganhar uma grana boa. Então vou ter que contratar uns 2 funcionários para fazer isso. E isso ele faz no escuro. Muitos funcionários fazem no escuro. É uma sorte. Se der certo, deu. E aí o que acontece? Muitas vezes também não dá certo. E o que faz? O que faz acontecer isso? Funcionário moroso, funcionário que não chega em dia, falta demais no emprego, falta porque parente ficou doente, falta porque ficou doente, falta porque houve necessidade disso, daquilo outro, porque tudo isso está contido em inúmeros direitos trabalhistas. E o que acontece? O empresário não rende. E aí é o quê? Obrigado a demitir. Tá certo? E isso tudo atrapalha para demitir. Eu já fiquei sabendo, eu já vi empresários juntar dinheiro com a família, para pegar e pagar os direitos trabalhistas de mandar embora 2 ou 3 funcionários. Eu já vi isso acontecer, porque a empresa não estava indo bem e ele estava tirando do próprio bolso para pagar salário de funcionário. Tem funcionário, tem empresa que passa por isso? Tem. Que só paga salário porque fala, a gente não tem condições de mandar embora. E com medo do funcionário pegar e entrar na justiça. Entendeu, pessoal? Porque tem disso daí. Então, muitas coisas que estão na reforma que atrapalham quem está tentando investir o seu rico dinheirinho para continuar na coisa. Eu citei alguns argumentos aqui, né? Que o Guedes revela próximas medidas, que é o choque na energia elétrica barata, a revisão do impacto federativo, a redução de impostos e privatizações. Tudo isso é para o país ganhar investimento, trazer empresas para cá. Quem está aqui tem pouco dinheiro, investir para tentar ganhar naquela projeção que ele faz, né? E ser um dinheiro certo para ele poder investir, contratar, pagar salário justo, sem tanta desoneração de desconto, porque aí vem FGTS, tinha contribuição, tinha um monte de coisa para pagar. E tudo isso saía de dentro do salário. Então você tinha que, era por lei antigamente, todo mundo lembra, antigamente era por lei você contratar a pessoa com um salário
mínimo na carteira, não podia ser menos de um salário mínimo. Aí mudou. Aí como ficou muito desconto no salário do trabalhador, aí mudou, porque o FHC fez isso, né? Colocou um monte de desconto no salário do trabalhador. Aí, por lei, hoje em dia, atualmente, é obrigado o empregador pagar um salário mínimo e meio por mês. É obrigação, tá na lei. Tem que pagar um salário mínimo e meio por mês. Por que esse meio salário? Porque só meio salário vai comer com imposto. E ele só vai ficar com um salário daquele que foi programado para ele receber. Tá certo, pessoal? Porque ainda tem desconto de vale transporte, desconto de vale alimentação, desconto de saúde, tá certo? Todo mês você paga no seu salário, todo mês, todo mundo paga no seu salário. E ainda tinha a bendita, né? Para não dizer outra coisa, né? Contribuição sindical. Eu, quando era empregado, eu falava assim, rapaz, por que eu tenho que pagar isso aqui? Não posso empurrar para o próximo mês. Aí o patrão dizia assim, não, esse mês tem contribuição de sindical para pagar e tem que pagar, tá certo? Se não pagar, aí vai dar problema, mas você tem que pagar. Não tem como você... E não tinha. Aí depois que nós pressionamos muito, o Temer entrou e tal, falou assim, ó, vamos cortar aí o fundo aí do sindicato, que é a contribuição sindical. Eu conheci um sindicalista que ele morava ele se mudou agora há pouco tempo, né? Olha só, se mudou agora há pouco tempo. Pra que ele se mudou? Para logo tirar o dinheiro das contas. Entendeu como é que é? Para logo tirar o dinheiro das contas. Então ele se mudou para um condomínio fechado, onde ele comprou só o terreno na planta. Pense, as casas são totalmente projetadas dentro do condomínio. O condomínio é um luxo. O que o cara trabalha? Sindicalista. E aí você para e pensa. Com quem que ele era afiliado? Com o PT. E ele era afiliado de quem? Da CUT. Não vou revelar o nome dele porque também, né, é demais. Mas ele sabe que eu votei no Bolsonaro, né? Que na cabeça dele eu sou fascista, isso, aquilo, outro. Ele sabe disso aí. Ele me cumprimenta assim, Malemar, por quê? Porque a gente conhece a esposa dele, né? Tem uma relação de trabalho, né? Com eles ainda e tudo, porque eles têm que ter, eles são obrigados a ter uma outra renda. Aí nisso a gente se conheceu, quando eles foram procurar uma outra renda. Por quê? Porque o dinheiro deles não tá mais dando. O dinheiro deles não tá mais dando. Então, para ele poder pagar condomínio, para poder dar manutenção lá e tudo, e para continuar no mesmo luxinho dele, a mulher dele precisou trabalhar. Que antes a mulher dele não trabalhava. Antes a mulher dele não trabalhava. Então, vamos lá, não vou revelar a empresa que eu trabalho para depois não escandalizar. Às vezes esse vídeo vai cair em outra mão aí, né? E a pessoa acaba descobrindo. Você citou meu nome? Não, citei seu nome não. Só tô falando aqui o que todo brasileiro tem que saber e saber com quem que tá conversando, tá certo? Então vamos lá, eu mandei para ela aqui algumas coisas, né? Falei algumas coisas e ela mandou aqui, ó. Guedes elogia o Bolsa Família e diz que Lula mereceu ganhar 2 eleições, né? Ou seja, defendendo Lula. Aí, tá vendo? Tá vendo como é que é petista? Isso é petista, pessoal. Isso é petista. Aí eu peguei e falei assim, de qual lado você tá? Do lado vermelho ou do lado verde e amarelo? Aí ela, ave, que medo desses doidos. Quem esses doidos? Quem são esses doidos? Ela tava querendo me tirar de tempo. Entendeu como é que é? Mas ela não disse quem eram os doidos. Nem o verde e amarelo e nem o vermelho. Ou seja, jogou a ideia no vácuo. Entendeu como é que é? Aí eu peguei e falei assim, ó. Guedes elogia o Bolsa Família e diz que Lula mereceu ganhar 2 eleições. Só que eu marquei, ó. Para o ministro, o ex-presidente soube gastar pouco para atingir um grande número de pessoas. Ou seja, tudo que a Dilma não fez. A Dilma praticamente quis abrir os cofres públicos, gastou, queimou dinheiro do povo, queimou dinheiro da gente e nos colocou dessa situação. Tá certo? Nos colocou dessa situação. E dessa situação saiu toda a Lava Jato e pegaram ele, né? Com a mão na massa. E é isso aí, pessoal. Então, toma muito cuidado com quem você anda conversando. Ó. Eu ando falando com ela aqui justamente para saber, né, o que ela é, o que ela quer, né? Aí ela me manda aqui, ó, Previdência, emenda e garante aposentadoria de atuais parlamentares.
Aí eu peguei e falei assim, a notícia do dia 16 de março de 2017. Aí, essa era a previdência do Temer. Isso não era a previdência do Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro era contra a previdência daquela época, lembra? Que falava, é um absurdo, fazer a previdência com um ano tanto, enquanto tanto. Ele não podia dizer que era isso. Porque se ele soubesse, aí os parlamentares iam cair de pau em cima dele. Entendeu? Tanto é que ele foi pro segundo turno, praticamente que sozinho, pessoal. É isso que todo mundo tem que entender. Então, ela me mandou um cara falando aqui. Quer ouvir um pedacinho? Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele fala. As vacinas é outra coisa que nós temos que tomar o máximo de cuidado. Vacinar-se pode ser um grande perigo. Eu não vou nem continuar, porque isso é perigoso, viu, pessoal? É perigoso porque se você mandar cortar a vacina do seu filho pode pegar uma polio, seu filho pode pegar um sarampo, seu filho pode pegar uma doença grave, e só por conta desses factoides de internet, tá certo? Então, se ela pensa que eu vou acreditar numa falaciosa dessa, que ela já não passou credibilidade, e ainda vai acreditar num negócio desse aqui, repassando esse tipo de vídeo, tá totalmente enganada. Então foi por isso que eu mandei, tá certo? O WhatsApp dela, a foto dela aqui, para vocês verem aqui. Não coloquei o número dela, que é para não escandalizar demais, tá certo? Então eu coloquei aqui tudo bem direitinho. Aí ela me mandou aqui, ó. Reforma muda a lei sem relação com previdência, corta PINs, remédio do SUS. É muito fácil. É muito fácil dizer isso, para não sabe, né, do que realmente vai fazer. Só que aí, nessa reportagem aqui, que eu passei, né, falei, olha, vai cortar remédio do SUS, olha, vai danificar os mais pobres, que é tudo a cara de comunista, é isso, né? Aí eu mostrei todos os argumentos, falei aqui sobre todas as questões que estão fechadas, né? Aposentadoria do STF, citei tudo, li a matéria todinha e citei todos os argumentos aqui, ó. Falei assim, ó, o julgamento de ações contra o INSS, item retirado do acordo. Eu falei assim, é fake, a reportagem coloca a sua opinião de redação. Tá certo? Então é a opinião da reportagem e não a opinião, não é a notícia em si, tá certo? Eu coloquei para ela que era fake. Aí no finalzinho, olha só o que aconteceu lá no final. Cadê? Depois de eu ter falado tudo, depois de eu ter falado tudo. A notícia em si, eu não coloquei, eu só falei, deixa eu ver se eu falei isso aqui. Eu falei, gostei, viu, de falar pra você. Acho que é do cientista político aqui. Deixa eu ver se eu encontro, pessoal, Pera aí, segura aí, não sei se foi isso aqui, ó. É por isso que eu digo pra você, presta atenção em quem você ouve. Pronto, tá vendo? Aí eu vou lá aqui na última aqui, ó. Aí justamente você foi buscar lá onde, né? A reportagem no UOL. E aí, quem que o cara é? O cara simplesmente é parte da reportagem do UOL. Pô, bicho, olha, eu vou dizer pra você, Valério, ó. É muita sacanagem, cara. A mídia tá infestada de opositores do Bolsonaro, meu. Então aí por que eu falei isso, né? Por conta disso aqui, ó. Para finalizar a sua postagem com chave de ouro, eu fui atrás de saber quem é o cientista político com o nome de Rodrigo Prando, da Universidade Mackenzie. Encontrei o perfil no Facebook dele, olha que legal. Eu vou colocar para você uma postagem, tá certo? Para você entender quem é esse tipo de gente que coloca esse tipo de reportagem tendenciosa na internet a fim de queimar o governo. Aí, pessoal, olha só. Rodrigo Prando. Por essa e muitas outras, o Lula é um dos brilhantes comunicadores e políticos do Brasil. Tá vendo? E o cara aparece aqui na reportagem do UOL. Para você não ver que eu tô mentindo, né? Reportagem do UOL essa que ela usou para tentar me refutar.
Entendeu? Eu vou abrir aqui na reportagem, né? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas você vai entender aqui. Vamos lá. Vai abrir. Ai. Ai, tá aqui. Reforma. Abriu. Pronto, reforma. Vamos lá no final. Opa. Rata. Pi. Reportagem Lucas Borges Teixeira. Aí tem uns opositores dos caras aqui. Reportagem Lucas Borges Teixeira. Cadê? O Rodrigo Prando, que é o cientista político. O governo disse que apresentou temas correlatos. Cadê o Rodrigo Prando? Ah, tá aqui, ó. Propostas não criam problemas para aprovação da reforma, né? Se um governo aí colocou, aí é a opinião da matéria, tá certo? Cientistas ouvidos pelo UOL, ele já começa assim, ó. Cientistas ouvidos pelo UOL avaliam que inclusão de temas sem relação com a reforma não foi boa estratégia porque criou um problema a mais com o Congresso e opinião pública. Ora, quem é que fez isso aí? Como é que o cara falou? Aí eu coloquei assim, ó. Se um governo articula mal e o governo Bolsonaro tem se mostrado um articulador ineficiente, as coisas não acontecem como ele deseja, afirmou Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olha aí. Aí eu fui lá no perfil do cara, né? E o que acontece? Quem é que tá lá? Ele mesmo. Lógico, é o perfil dele. Aí eu vou lá. Aí eu vou buscar Rodrigo Prando, em 2 de setembro de 2015. Por essa e muitas outras, o Lula é um dos brilhantes comunicadores e políticos do Brasil. Olha quem que o UOL foi buscar para fazer a matéria contra o governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência. Foi buscar logo petista como cientista político, né? Intelectual fake. Tá lá para fazer essa oposição lixo. Aí eu coloquei aqui, né? Que o governo vai estimar a economia de 1,2 trilhão com a reforma da Previdência. E a nova reforma da Previdência economiza 1 trilhão de reais em 10 anos. E com 1 trilhão pode mudar o Brasil? Pode mudar o Brasil? Pode. O que é? Universalizar o saneamento básico. Olha só, 430 bilhões. Mais de 90 milhões de beneficiados, né? Aqui na minha rua mesmo, a poucos quarteirões daqui, tem rua que não tem saneamento básico. É a maioria das ruas? Não. Não é a maioria das ruas. A maioria das ruas tem saneamento básico, mas tem rua que não tem. E isso vai fazer o quê? Trazer péssima qualidade de vida, não só para quem mora lá, mas também para as pessoas que passam por essas ruas, tá certo? Então vem lá. Restaurar todas as rodovias pavimentadas do país a 197 mil quilômetros de extensão. Olha, 236 bi. Reduzir 70% do déficit habitacional do Brasil. Ou seja, vai ter muito Minha Casa Minha Vida aí pro povo morar, né? Pagando baratinho, com um salário justo. Aí vem pegar mais aqui. Aí vem capitalização da Previdência no Chile faz idosos morrerem trabalhando, né? Aonde é que ela foi buscar essa notícia? No Opera Mundi, pessoal. No Opera Mundi. Quem que é o Opera Mundi? Quem que é o Opera Mundi? Olha aqui o Opera Mundi, ó. Um caso ainda mais chocante é o Opera Mundi. 573 mil para uma audiência de 514 mil visualizações por mês, né? Ou seja, recebeu 573 mil reais para uma audiência de 514 mil visualizações da página por mês. Ou seja, são 0,09 por cada pessoa que visualizou uma página no site, independente dela ter clicado na propaganda ou não.
um valor surreal em termos de publicidade. Se o governo resolvesse gastar com publicidade no Facebook, na mesma proporção que gastou com o portal Opera Mundi, teria feito um rombo de 44 bilhões, dinheiro suficiente para reconstruir todos os estádios da Copa do Mundo no ano passado, 5 vezes, e ainda sobraria, tá certo? Então o governo naquela época gastou não só com o Opera Mundi, mas gastou com todos os sites da mídia de esquerda do país. Eu coloquei aqui o link, ó, do Sputnik, ó. Você precisa saber sobre como o governo sustenta blogs na internet, que era o governo Dilma, né? Que essa notícia aqui, aí você pode usar a notícia antiga, entendeu? Aí você pode usar a notícia antiga. A notícia é do dia... Ixi, sumiu a data. Caramba, cara, sumiu a data. Deixa eu ver se eu consigo dar um refresh aqui. Rapidinho. Vamos lá. Pronto, ó. 22 de junho de 2015. Tá vendo? Aí quando eu clico aqui, aí some, ó. Eita, menino, tá difícil, viu? Mas é isso aí, o reportagem fala do Brasil 247, da Carta Capital, do Conversa Fiada, do jornal GGN, né? Tudo isso aí é mídia de esquerda. O Nagy Narras, o Daniel Dantas, que são dois nomes fortes no governo financeiro brasileiro, principalmente quando o que está em jogo são acusações de fraudes financeiras e obtenção de informações privilegiadas, né? Cita aqui nomes de pessoas, né? Que é o banqueiro e o blogueiro, que naquela época, aí, tudo junto com o Brasil 247. Brasil 247. Brasil 247, viu? Aí, ó, olha só. Brasil 247. Então, tudo isso aí fala. E lá no finalzinho ia falar do Opera Mundi, né? Do Opera Mundi. Aí tem o que? O Danilo Gentili, não por acaso, foi uma das primeiras figuras a expor o funcionamento desses blogs. Tá vendo por que o Danilo Gentili ele é tão odiado? Tá vendo, pessoal? Olha só por que o Danilo Gentili ele é tão odiado. E ele foi processado pela Maria do Rosário e quase foi preso, viu? Quase foi preso. Tá recorrendo na sentença. Mas tá lá, rolando ainda. Entendeu? Por conta disso. Por conta disso aí. Aí, ó, tem aqui ainda. Opa, aqui é só essas caras feias, hein? Essas caras feias, hein? Eu recortei a parte daqui. Cadê? O recorte é porque esse vídeo aqui, pessoal, eu tô fazendo na tora, viu? Eu não tô fazendo o vídeo editando, não. É na tora mesmo. Não tem edição de vídeo, não tem nada que é pro petista depois falar assim: vocês cortaram e colaram, né? Vocês cortaram e colaram. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Um caso ainda mais chocante é do Opera Mundi. Ah, tá de negrito para ficar facinho para buscar. Tá de negrito para ficar facinho para buscar. Vamos lá. Onde é que tem um negritozinho? 210 milhões. Centro de Estudos, Carta Maior, Movimento, Barão de Tararé, o Barão. Aqui. Um caso ainda mais chocante é do Opera Mundi, de 573 mil para uma audiência de 514. É justamente esse quadro que eu cortei e coloquei aqui. Tá vendo? Cortei e coloquei lá. E aí no final eu fecho com chave de ouro mais uma vez o argumento dela. Como petista não tem argumento, né? Só tem copia e corta e cola e repete o que a liderança deles fala. Olha só o que eu disse. Antes de você compartilhar alguma coisa na internet, você tem que saber a fonte e a fidelidade dessa fonte para uma informação isenta, tá certo? Então, veja lá, onde que estão os 573 milhões que o Opera Mundi recebeu dos governos petistas? Vamos buscar saber, tá certo? Eu deixei a fonte aí de todas as mídias que receberam dinheiro nos governos Lula e Dilma. Foram um rombo bilhardário, trilhardário, tá certo? Então, valeu, um abraço. Bem, pessoal, tá aí. Valeu, um abraço, né? Para finalizar o nosso grupo, o nosso vídeo também com valeu, um abraço. Aí eu vim lá
na notícia, nessa última notícia que ela acabou de postar, ó. Fácil recuperar, arranca o dinheiro do povo, some com os remédios e os alimentos, e ainda bem entenderam o povo, ainda tem bala na agulha. Aí ela colocou aqui, ó, TCU, né? Notícia do TCU, que procura 1,2 trilhão que assumiu o BNDES, ministro denuncia. Quando chega lá, na notícia de quando? De 2017. Ela usa uma notícia de 2017 para falar da atual reforma. Em 2017, em março de 2017, o Bolsonaro nem era cogitado para ser candidato, tá certo? Ele não tinha na cabeça dele de ser candidato, nem de nada, entendeu? Olha só a sujeira que esse povo usa para atacar o governo. Isso aqui, pessoal, é petista infiltrado, petista sujo, infiltrado no movimento intervencionista, que o próprio intervencionista que odeia petista tem que ver e tem que filtrar isso aí. Valeu, pessoal. Vou deixar o vídeo no meu YouTube, vou compartilhar o link no meu Facebook. Fico com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu, fui.